Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença entre nós, por todos esses ensinamentos que nós recebemos na nossa caminhada, e que cada vez mais nós possamos assimilar essas verdades divinas no nosso coração, na nossa consciência. E possamos aprender hoje com essas questões do Livro dos Espíritos, e que a cada dia nós possamos tirar as nossas dúvidas de como se procede às leis universais. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos começar a questão 237, que o título é Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Então, hoje nós vamos descobrir um pouco como é que é esse sentimento deles, se eles sofrem, se eles não têm sofrimento, se eles sofrem como nós, se é diferente o sofrimento deles. Então, vamos lá. A questão 237, a pergunta é a seguinte: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserve ainda a percepção que tinha quando viva? Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que a obscureciam. A inteligência, ela é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos, ou seja, está falando que além das percepções que nós temos no corpo físico, nós podemos ter outras percepções além disso. Por quê? Porque agora, como nós estamos no campo mais sutil, não existe obstáculo, então todas as nossas sensações, os nossos sentimentos e tudo aquilo que nós acreditamos, ela flui, ela aflora, porque o corpo físico, ele amortece muitas lembranças, muitas coisas, muitas sensações do nosso corpo. Então, quando a gente passa para o outro lado, que é para o plano espiritual, a gente tem muitas sensações que a gente nem imaginava que tinha. É por isso que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela entra em um surto, quando ela está no corpo físico, ela fica totalmente sem filtro, e daí muitas vezes ela tem reações que ela não teria se ela tivesse em equilíbrio, por conta disso, porque ali o nosso corpo físico, a nossa questão do nosso cérebro, ele camufla muitas coisas por conta da nossa personalidade. Agora, quando a gente sai do corpo físico, essa personalidade ela já não tem mais aquela questão. Essa personalidade ela funciona como um filtro, na verdade. Então, todas aquelas características que muitas vezes a gente não revelava, quando a gente está no plano espiritual, tudo isso é revelado. E aí, realmente, todos sabem, e até nós mesmos, temos essa percepção de quem nós realmente somos, do que nós sentimos de verdade, do que nós pensamos de verdade, porque muitas vezes até nós mesmos nos enganamos com nossos sentimentos por conta dessa limitação do plano físico. E continuando, a 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos, eles são indefinidos em uma palavra. Sabem eles todas as coisas? Ou seja, os espíritos, eles sabem tudo? Ou será que o poder deles é limitado? E aí vem a resposta. Quanto mais se aprimoram, quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem se são superiores. Eles sabem mais, né? Quanto mais superior é o espírito, mais ele tem essa percepção, mais ele vai ter o conhecimento. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes e não sabem todas as coisas. Ou seja, aqueles espíritos superiores já têm uma amplidão maior do conhecimento de tudo que existe no universo. Agora, a maioria dos espíritos, eles ainda são limitados. Eles também não têm todo esse conhecimento. Quando nós passamos para o outro lado, inclusive, a gente não tem o conhecimento de todas as vidas que nós tivemos, de tudo que aconteceu conosco. Isso nós vamos sabendo gradativamente de acordo com a capacidade de entendimento nosso, porque muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas pregressas,
nós não teríamos a capacidade de suportar, de saber que todas as coisas que nós já realizamos, já fizemos, porque nós não fizemos só coisas boas, nós fizemos coisas que prejudicaram muitas pessoas, muitas vezes prejudicaram uma humanidade inteira, no caso dos governantes, no caso das pessoas que tiveram um cargo de poder nas suas mãos. Então, muitas vezes, nós não temos essa capacidade de suportar todas essas revelações. Então, elas vêm de acordo com aquele nosso entendimento daquilo que nós ainda temos a capacidade de suportar também. Lá na questão 240, os espíritos compreendem o tempo como nós? A resposta, não. E é o que faz que não nos compreendais sempre, quando se trata de fixar datas e épocas, ou seja, os espíritos eles não têm essa clareza de que tempo que a gente está vivendo, de quantos anos passaram, tanto que muitos ficam perdidos do tempo, achando que eles ainda estão lá naquela época que eles viviam no plano físico. E lá no astral, tem pessoas que ainda estão vivendo de acordo com a época, por exemplo, da escravidão. Né, nos relatos dos livros do André Luiz, por exemplo, ele relata muito essas coisas, que existem lugares no astral onde as pessoas estão achando que elas são dona de escravos, outras acham que ainda são rainha, que ainda estão governando o país onde elas eram reis ou rainhas, por conta que eles ainda estão com aquela percepção daquele tempo que já passou lá de séculos atrás. Então, depende muito da evolução também do espírito. Tudo depende da evolução do espírito para ter essa clareza das coisas. Os espíritos, eles vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula. É como se tudo parasse, se não movimentasse, né? Por assim dizer, e os séculos são tão longos para nós, não são aos seus olhos, senão instantes que se esvainece na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço, ou seja, para eles, eles não têm essa noção de tempo, por quê? Porque o tempo existe aqui, no plano físico. Então, no plano espiritual, é eterno, e mesmo quando a gente só está lá de passagem, que a gente ainda vai voltar para as reencarnações, essa percepção não tem como ser aqui igual ao plano físico, porque é como se o tempo não existisse, e na verdade ele não existe. Então, aquilo que é um século, que é um sofrimento, talvez viver 100 anos aqui no plano físico, lá é algo muito rápido, por isso eles falam que a vida é um piscar de olhos, que uma existência é um piscar de olhos, porque em relação a toda a eternidade é quase inexistente o tempo que a gente vive em cada reencarnação nossa. Aí lá na questão 241, os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Aí a resposta, quase como que aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isto depende da sua elevação. Ou seja, eles veem com mais clareza. É como se, em relação à nossa visão, nós fôssemos cegos, porque a clareza com que eles veem é muito maior, mas também depende da evolução de cada um. Porque dependendo da evolução, ele pode ter essa percepção, essa visão, né, de muitos mundos diferentes, enquanto que se ele está no mesmo patamar que nós estamos, ele vai ter uma visão melhor do que a nossa, que está no plano físico, mas limitada também, ele não vai ter toda essa visão que os espíritos superiores têm. A 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento é sem limite para eles? Então, como é que eles têm esse conhecimento do passado? E se é sem limite, ou seja, se eles têm um conhecimento total do passado? E a resposta: o passado, quando nos ocupamos dele, é um presente, precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Somente como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas que se apagaram para ti,
mas tudo não é conhecido dos espíritos, a começar pela sua própria criação. Ou seja, nós é aquilo que já falei lá atrás, nós não temos conhecimento de tudo que aconteceu conosco. Nós temos um conhecimento de umas partes daquilo que é importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mas nós não temos todo esse conhecimento, inclusive, não temos o conhecimento de como é que nós fomos criados, de quando nós fomos criados. Isso não é permitido. Isso até para os espíritos mais superiores, né? Isso não é permitido. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda da sua perfeição. Frequentemente, eles apenas os entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar quando o veem. Parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências, ou seja, ele já tem que ter um conhecimento muito amplo para ele ter esse entendimento, até pelo fato que esse tal de futuro, ele depende muito das nossas ações, né? Então, por exemplo, esse ser que já tem uma certa compreensão, ele vai ver esse futuro, mas ele já sabe que esse futuro pode ser modificado. Enquanto nós somos ignorantes, nós não temos essa percepção, porque depende muito daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu vou fazer, né? Para que aquilo que eu estou fazendo hoje vai depender dessa mudança também. Muitas coisas eu não vou precisar viver no futuro. Se eu já aprendi, se eu já tomei consciência de tudo isso. Então, depende de muitas coisas. Aí, lá na questão, os espíritos chegando à perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Ele diz, completo não. É a palavra. Completo não é a palavra, porque Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar, ou seja, nem os seres superiores, aquilo que eu falei, tem esse conhecimento total. Por quê? Porque só Deus é capaz de ter o conhecimento de tudo. Ninguém mais tem essa permissão, porque senão estava se igualando a Deus. Lá na 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores apenas o sentem e e, e adivinham, ou seja, nós, né, que ainda somos ignorantes, nós sentimos Deus e nós tentamos adivinhar como que é esse Deus, né, se ele é uma energia, se ele é um ser, como que cada um tem uma percepção de imaginar esse Deus, porque nós, na verdade, nós não temos essa visão mesmo, né, de quem é Deus, de como que é Deus. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? Ou seja, quando a gente fala, foi Deus que me disse, foi Deus que me permitiu isso, foi Deus que me impediu de fazer isso. Como é que nós sabemos isso? Que foi Deus que impediu ou que foi Deus que nos proporcionou? E ele responde, ele não vê a Deus, mas sente a sua sabedoria. E quando uma coisa deve ser feita, ou uma palavra dita, ele aparece presente como uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que vos são como uma advertência secreta de ficar ou de não ficar em tal coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque compreendes que, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Ou seja, nós temos essa percepção através, fala da intuição, mas através que a intuição, né, ela vem da nossa alma, né? E ali a nossa alma, ela sabe o que é certo, o que é errado, ela sabe das coisas de onde vem por conta da nossa consciência. Então, quando uma pessoa fala, Deus falou comigo, né? Muitas vezes a questão, os evangélicos falam muito isso, Deus falou comigo hoje, né? Deus me disse tal coisa, mas esse Deus me disse tal coisa, na maioria das vezes é através de um espírito mesmo, né? Representando Deus, mas
por conta da nomenclatura, né, que eles usam, que eles não têm essa crença, né, de que existem os espíritos, ou até que existem, mas que eles não têm essa capacidade de comunicação, eles falam que vem direto de Deus, mas nem sempre vem de Deus, porque na verdade, né, os espíritos são intermediários de Deus, né, porque por trás de tudo isso está, quem movimenta tudo isso é Deus, então, de uma certa forma, está correto, porque vem de Deus, mas a intermediação, né, de alguém, que é, no caso, os espíritos. E ele diz, ela não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com ele, é preciso disso ser digno. Deus lhe transmite suas ordens pelos espíritos que se acham mais elevados em perfeição e instrução. No caso de Jesus, por exemplo, ele tinha essa capacidade de se comunicar direto com Deus. E um dia nós também teremos essa comunicação diretamente com Deus. Por enquanto, nós temos essa comunicação através dos espíritos superiores a nós, aqueles que já têm um trabalho mais eficiente, as suas almas, né, no caso do outro lado, a gente não fala alma, fala espírito, né, o espírito já tem uma evolução maior, né, e muitos deles já têm essa comunicação direta com Deus, mas mais os espíritos, né, tipo os seres ascensionados, né, e no caso de Jesus, né, Francisco de Assis também, ele já tinha essa capacidade de comunicação direta com Deus. Então, lá na 245, a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside nele. Então, a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, já é uma visão diferenciada, né? Porque essa visão, ela já não faz mais, ela não é como a nossa visão, que é uma visão, muitas vezes até, ela pode ser, né, mental, ela pode ser de várias formas, mas o espírito ele já tem uma clareza muito diferente da nossa. Como quando o Adão fala que a visão pode enganar as pessoas, os médiuns, porque nem sempre essa visão ela é verdadeira. Muitas vezes ela vem camuflada com uma outra intenção, ou até um espírito ele tem a capacidade de camuflar, né? Por exemplo, vamos supor que alguém apareça com você como a roupagem do Emmanuel, mas não é o Emmanuel, e te engana. Mas o espírito não, quando é o espírito não tem como enganar, porque ali não existe filtro, lá não existe mais enganação. Inclusive os pensamentos nossos, eles são lidos automaticamente, não tem como a gente fingir que a gente pensa uma coisa, falar uma coisa e pensar outra, porque ali tudo é muito claro, não tem nada que camufla nada, né? Então, lá na 246, ele pergunta, os espíritos, eles têm necessidade de luz para ver? Porque nós temos a necessidade de luz para ver através do olho físico. E ele responde, veem por si mesmos e não têm necessidade de luz exterior, né? Para eles não há trevas, a não ser aqueles que pode encontrar por expiação, ou seja, a não ser aqueles que estão no umbral, que estão no mundo das trevas, aí eles precisam também dessa luminosidade exterior, assim como nós aqui, tá? 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, dois lugares, dois hemisférios do globo? E ele responde, como o espírito se transporta com a rapidez de pensamento, ele pode dizer que vê por toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem abarcar um conjunto, ou seja, só os espíritos superiores têm essa visão, vamos supor assim, grosseiramente dizer 360 graus, né? De ter essa visão do universo inteiro, só os espíritos superiores. Os inferiores não têm essa visão ampla, eles têm a visão limitada também. Os espíritos têm tá, já foi, né? Então, a faculdade de ver nos espíritos, ela é uma propriedade inerente à sua natureza e que ela reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso.
É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, abarca ao mesmo tempo o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há nem trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim ao homem, a visão se opera pelo funcionamento de órgãos alcançados pela luz. Sem luz, ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, a abstração feita de todo agente exterior, a visão é independente da luz. Então, como ele não depende dessa faculdade física que nós temos, ele não depende da luz, a não ser aqueles, né, que estão obscurecidos pelo desespero, né, por uma série de coisas, ou que eles não têm a capacidade da consciência, né, da onde eles estão, que a maioria até pensam que ainda estão encarnados. Então, se eles tivessem essa percepção, eles teriam, né, eles saberiam que alguma coisa tinha mudado na vida deles, mas grande parte daqueles que já estão preparados, eles têm essa visão. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Eles veem da mesma forma que nós vemos? A resposta, mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar, e nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons. Será que eles ouvem os sons, percebe os sons? Sim, o percebe os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então, eles têm uma percepção muito maior do som do que nós. Até Adão estava falando, né, comentando, que quando o ser está lá no velório, por exemplo, se aquela vozeirada, aquele monte de voz, pensamento, né, das pessoas, aquele espírito, ele está como se ele estivesse ouvindo a fala das pessoas, ele ouve ao mesmo tempo o pensamento de todo mundo, né? Então, ele tem essa percepção que nós não temos. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão pelo canal dos órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas, ou seja, enquanto nós estamos encarnados, todas essas percepções de ouvir, né, de enxergar, elas vêm através dos nossos sentidos. Agora, quando você está fora do corpo, já não existe mais os sentidos, então já não existe mais obstáculo. A gente ouve, inclusive, o pensamento das pessoas. E no livro do André Luiz, ele fala muito sobre isso. Ele fala, né, dos concertos musicais, né, que é feito lá no plano astral, das apresentações que são feitas de poesia, de música, e só que essas músicas, elas são diferenciadas, né? Essas músicas, na verdade, elas são a chamada músicas celestiais, elas são as músicas muito mais sutis do que aquelas que nós estamos acostumados aqui. Essas músicas aqui no plano físico, elas são mais grosseiras. Continuando. A questão 251. Os espíritos são sensíveis à música? Então, nós já vimos que eles ouvem as músicas também. Mas agora ele está perguntando, os espíritos são sensíveis a essa música? Quereis falar da vossa música? Ele está perguntando, né? O que é ela diante da música celeste? Né? Desta harmonia da qual nada sobre a terra pode vos dar uma ideia, uma é para a outra, o que é o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não lhes é dado ainda compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas mais desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conhecer de mais belo e de mais suave. Então, em relação à música nossa aqui do plano físico, somente os espíritos grosseiros, eles são capazes de sentir prazer em ouvir. Para a gente ouvir a música, às vezes a gente chora, a gente se emociona, né? E a gente acha que é a coisa mais linda do mundo. Mas, em comparação à música celeste,
a nossa música ela é muito grosseira ainda, o som dela. Imagina como não deve ser maravilhoso, né, ouvir as músicas celestiais. Então, para os espíritos mais evoluídos, mais puros, a nossa música é muito difícil de ser ouvida por eles, porque ela é muito grosseira ainda, ela incomoda muito os espíritos iluminados. E continuando, a 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas da natureza dos globos são tão diferentes que se estão longe de conhecê-las. Sim, são sensíveis de acordo com a sua opinião em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, a beleza dos detalhes. André Luiz fala muito sobre isso, sobre a questão da natureza. Ele descreve a natureza no nosso lar e ele também descreve a natureza no plano aqui terrestre. Então, quando eles vêm em missão, quando o André Luiz vinha em tarefa aqui em missão no planeta Terra, ele falava muito sobre a questão da natureza, de como a natureza ajudava a eles a suportarem, né, a pressão atmosférica do plano físico, a densidade do plano físico. Então, a natureza, mesmo a natureza do plano físico, não sendo tão sutil quanto do plano espiritual, mas ela tem uma sutileza muito grande, que ela ajuda os espíritos que vêm em tarefa aqui no plano físico a não sentirem tanta dor, né, tanta diferença, porque para eles é muito difícil eles descerem, né, no plano físico por conta da densidade. Então, André Luiz descreve muito isso. E lá no plano espiritual existe também a natureza, só que ela está ela é muito mais bela, né, do que aqui. E muitas das plantas, né, que existe lá nem existe aqui. 253. Os espíritos experimentam nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos também? Será que eles têm também experimento o nosso sofrimento físico? E ele responde: eles os conhecem, visto que as suportaram, né? Quer dizer, um dia eles também tiveram no corpo físico e eles sabem como é esse sofrimento, mas não o sentem materialmente como vós. Eles são espíritos. Mas aí diz, mas e aqueles irmãos que chegam desesperados com aquela dor? Na verdade, porque eles ainda têm a sensação de estar no corpo físico, ou eles ainda estão ligados, né, muitas vezes, no corpo físico. Muitas vezes o corpo físico já está lá deteriorado e eles estão ligados ainda, ou eles têm a sensação, porque eles ainda não tomaram consciência que eles se libertaram, né? Isso é uma somatização, na verdade, né? Esse sofrimento do corpo físico, depois que eles saíram do corpo físico, é uma somatização. Eles ainda imaginam que eles estão no corpo físico e acabam sentindo as dores. 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Será que os espíritos eles precisam de repousar também? E ele responde: não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade de vosso repouso corporal, uma vez que eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. Mas o espírito repousa no sentido de que não está numa atividade constante. Não se trata de um modo material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso todo moral. Quer dizer que há momentos em que teu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie da fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade, porque quanto mais são elevados, menos repouso é necessário. Essa questão do repouso ela é muito interessante. No livro Os Mensageiros, do André Luiz, ele conta que eles vieram para o plano físico a desempenhar uma tarefa, e aí eles chegaram na casa de uma senhora, onde tem um centro espírita na casa dela, e que também, além de ser centro espírita, ele é um ponto de socorro, um ponto de descanso para a espiritualidade. Então, os espíritos eles precisam de descanso, sim. Aí eles vão para aquele lugar ali, para eles poderem descansar, mas esse descanso, é como ele fala, é diferente, é o descanso por conta do desgaste deles terem atravessado as faixas densas para poder chegar na crosta. Então, eles tiveram que repousar, sim. Mas aqui ele fala, né, mais um repouso
mais intelectual, mais moral, né? Mais porque às vezes, como eles trabalham o campo mental, chega um momento que esse campo mental deles estão cansados e muitas vezes eles precisam desse repouso, mas não é o repouso de cansaço físico, porque eles não possuem mais a matéria, mas quanto mais evoluído o espírito, menos ele precisa desse repouso, porque ele não tem essa fadiga deles, essa fadiga que é diferente da nossa, né? Bem explicado que ele fala aqui. A 255. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza desse sofrimento que ele experimenta? Ele está perguntando, né? E ele responde: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os ferimentos físicos. Ou seja, quando o espírito chega cansado, chorando, desesperado, que ele está cansado, que ele não aguenta mais, na verdade, isso é uma tortura, na maioria das vezes, é culpa, né? É a tortura da culpa, que ele sente culpado, porque ele talvez não fez aquilo que ele deveria ter feito, ou porque talvez ele percebeu que ele prejudicou alguém, ou prejudicou a própria vida dele, né, a própria caminhada dele. Então, essa culpa que traz esse sofrimento, que é muito mais cruel do que o sofrimento no corpo físico, né? Essa angústia, muitas vezes, da separação também, né, de ter se separado dos seres da família, dos amigos, do cônjuge, dos filhos, né, etc. e tal. Então, esse é o sofrimento que eles carregam com eles. A 256, e é a última, tá? De onde vem, então, que os espíritos se queixam de sofrer de frio e de calor? Muitas vezes eles chegam, né, tiritando e falam que eles estão com muito frio. Então, vamos lá, a resposta. Lembrança do que padeceram durante a vida. Não permite, não penosa algumas vezes quanto à realidade. Frequentemente, é uma comparação pela qual, por falta de melhor, eles exprimem a sua situação. Quando se lembram de seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se o crê ainda vestir algum tempo depois. Então, é aquilo que eu falei. Eles estão fora do corpo físico, mas de repente eles têm uma lembrança, né, da vida deles, e aí com essa lembrança vem a sensação de um sofrimento que eles passaram, de repente de frio ou muito calor, ou aquelas pessoas, por exemplo, foram queimadas, né, numa fogueira. Então, quando ele lembra daquele sofrimento que ele passou de ser morto naquela fogueira queimado, vem toda aquela sensação novamente daquele calor, daquele fogo queimando o seu corpo, mas é apenas sensação e a somatização que essa lembrança traz. É a mesma sensação de quando a gente lembra, né, de alguma coisa que a gente passou lá na infância ou no momento da nossa vida, que nós sofremos, que alguém fez algo que nos magoou, que nos machucou. Quando a gente volta naquela lembrança, a gente não sente também, parece que a gente volta a sentir aquela dor, muitas vezes a gente até chora por conta daquela lembrança, que o nosso coração dói novamente, ou por uma questão de abandono, que a gente lembra de um abandono que a gente teve, ou da família, ou um abandono de alguém que a gente gostava muito, aí a gente volta novamente, a gente volta a sentir aquela mesma dor, mas nós não estamos lá naquele momento vivendo aquela dor, e eles é a mesma coisa, eles voltam naquela lembrança, mas eles não estão lá naquele momento mais, não estão naquele corpo físico, mas aquela lembrança traz a dor, assim como traz a dor para o nosso corpo físico, quando a gente já não está mais vivendo aquela dor lá, aquele momento que ocasionou aquela nossa dor. Então, dá para a gente ter a ideia de como que funcionam as coisas. E é isso. E hoje nós ficamos por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ou se tiver alguma coisa para contribuir, fique à vontade, que é muito importante a colaboração das pessoas, porque cada um tem uma percepção, ou às vezes tem um conhecimento diferenciado, né, que já ouviu ou já aprendeu em algum momento da vida.